Retomamos nosso trabalho hoje à tarde e apresentamos para vocês o Alberto Romero, presidente fundador do Grupo Aeroespacial Zenit, o GEPAS de Salvador, Bahia, para proferir a sua palestra. Uma salva de palmas para o nosso país. Meus amigos, uma boa tarde para todos. E embora não seja baiano de nascimento, hoje sou de coração, então antes de mais nada quero dar-lhes um grande axé para todo mundo. Segundo as fofocas do nosso amigo Guibaera, infelizmente que teve que sair, ele me apelidou de baiantino. E eu assumo com todo orgulho, sabe? Depois de minha palestra, eu tenho aí uns poucos slides para mostrar que vão servir para complementar o que eu vou colocar aqui para vocês. E a partir daí podemos abrir o espaço para algumas perguntas. Como tem aí no programa, o nosso bate-papo é sobre as naves desaparecidas. Durante muito tempo, nos preocupamos, uma grande parte, ou a maioria dos ufólogos, em coletar dados, e ainda fazemos, claro, sobre aparições de UFOs para darmos corpo à casuística. Eram luzes distantes, parecendo estrelas que corriam no céu, e anotávamos formas, cores, rumo. Mas os UFOs foram se tornando cada vez mais numerosos, em toda parte, voando cada vez mais baixo, e alguns até aterrissavam ou arriscavam pousar em locais distantes e inóspitos. De repente, eles passaram a frequentar os nossos quintais, como bons vizinhos, e dessa forma começaram a incomodar governantes, militares, cientistas e religiosos de todos os credos e tendências. Sem dúvida, isso era uma afronta ao Homo sapiens, ao rei da criação. A humanidade, primeiro timidamente e depois com um pouco mais de audácia, pouco a pouco, foi cobrando de quem tem direito as respostas a esses fenômenos, procurando explicações nunca disponíveis e muito menos verdadeiras. Os adolescentes se encostavam na parede, pais e professores, e até os pastores que foram questionados pelos seus rebanhos. O que era isso? De onde vinha? Era perigoso ou não? Essas naves, ilusões de ótica ou o que sejam, têm que desaparecer, disseram alguns mais afoitos. Ao que outros responderam, ponderando que primeiro teríamos que descobrir o que são, descobrir sua tecnologia, e se ela é assim tão avançada, poderíamos tirar proveito dos seus conhecimentos, fazendo algum pacto ou até pela força, se for necessário. Estamos em Guerra Fria contra os soviéticos. Isso logo após a Segunda Guerra Mundial, né? E começou assim a era da mentira, do acobertamento,
da desinformação e até das ameaças no país da liberdade, com as AFRs, bastante parecidas com as nossas, ou os nossos AI, né? Pelo menos na sua imperatividade. E dessa forma foram coagindo principalmente os próprios militares e os pilotos civis e militares em especial. Começou também a paranoia generalizada e assim foi ressuscitada a nova Jurássica Inquisição. As fogueiras eram outras, às vezes, e as acusações de irresponsabilidade, de delirantes loucuras, alucinações ou fanatismo, sem contar a manipulação das informações e desmentidos oficiais, se revelaram bastante eficazes para arrasar moralmente pessoas sinceras e profissionais sérios e competentes. Para os mais reácios ou incômodos, bem, para isso poderíamos lembrar rapidamente o professor James MacDonald, professor da Universidade Americana, cético, totalmente cético no início, com respeito à possibilidade alienígena. Ele queria provar cientificamente que essas luzes, esses fenômenos observados, eram apenas fenômenos mal explicados ou compreendidos de fenômenos que aconteciam na alta atmosfera. E aí ele teve acesso aos arquivos da Força Aérea Americana. Aí percebeu a realidade do fenômeno e cometeu o pecado capital de falar. Foi arrastado moralmente num escândalo familiar, muito provavelmente armado pelos arautos do escurantismo, levando-o a tentar o suicídio sem consegui-lo, ficando apenas cego. Algum tempo depois, em dia de restabelecimento e frequentando uma clínica especializada para se tratar, uma determinada manhã, ao sair da mesma, pegou um táxi, se fazendo conduzir até o deserto, onde após pagar a corrida, saltou, puxou a sua arma e finalmente conseguiu se matar. Isso parece uma história um tanto mal contada, né? Um motorista de táxi leva um cego até onde se inicia o deserto, recebe a corrida, vai embora sem se preocupar o que esse cego vai fazer aí. E nem ouve o disparo quando o outro se suicida, certo? Bom, poderíamos citar também o ex-secretário da Defesa americana, James Forrestal, que era do governo Truman na época, e um dos fundadores do malfadado grupo MJ, que defendia ferrenhamente a ideia de contar tudo, já que os cidadãos, que através dos impostos pagavam os seus salários, tinham o direito de saber. Então, repentinamente foi internado numa clínica e logo em seguida se suicida jogando-se pela janela do hospital. A lista de todos estes casos seria comprida e bastante mórbida. Por isso vamos deixá-la de lado e, para esclarecer melhor as coisas, vamos tentar dar nome aos bois. Por causa do acidente de Roswell, o presidente Truman decidiu criar uma agência especial para cuidar desses casos, que deveriam ser, e ainda são, considerados mais sigilosos que os programas nucleares. E em 24 de setembro de 47, através de um memorândum, criou o Majestic 12. Esse nome de 12 foi porque no início a sua cúpula era formada por 12 relevantes figuras, entre elas o homem do peso de um almirante Helen Carter, do Dr. Barnard Bush, do general Twining e Vandenberg, e posteriormente senhores como Henry Kissinger e Rockefeller. Esse órgão, também conhecido apenas como MJ, nasceu com total independência. Algumas informações são vetadas até dos próprios presidentes americanos. E as verbas que fazem a máquina se mover provêm dos mais escabrosos
e dissimulados caminhos e fontes. Quando surgiu a CIA, ficou comprovado que o MJ-12 era muito mais poderoso que ela. Apesar do que se fala, do mito que se fez da CIA, o MJ consegue ser muito mais poderoso que ela. Dentro dessa organização existem diversos departamentos estanques, entre os quais um especializado no resgate de UFOs acidentados ou abatidos em qualquer parte do mundo sem dar satisfação a quem quer que seja. Pelo que temos visto, tem se tornado muito eficiente, eficientíssimo. Tão eficiente que até parece que sabe por antecipação quando vai ocorrer um acidente ufológico e assim consegue se mobilizar com uma rapidez absoluta. Estatisticamente falando, não vou aborrecê-lo com demasiados números, mas isto apenas para ilustrar. Desde o caso Roswell, em 2 de julho de 47, vai completar daqui a pouco 50 anos, até fins de 1996, foram registrados, pelo que chegou até nós apenas, 34 acidentes com UFOs, dos quais foram resgatados 143 corpos de ETs, sendo que alguns foram com vida. Entretanto, ignoramos quantos deles sobreviveram e por quanto tempo. Nesta minha estatística não incluímos um caso na Venezuela da década de 50. Depois nos slides vou mostrar o resultado desse caso. Uma queda no interior de São Paulo em julho ou agosto de 63 e o caso de Feira de Santana, Bahia, em janeiro de 95, por falta de maiores informações ou se encontrar ainda em aberto, como é o nosso caso de Feira de Santana. Quando cheguei ao Brasil, em novembro de 63, a primeira notícia que tive foi de que um UFO teria caído entre julho ou agosto desse ano de 63, dentro de um rio no interior paulista. Ficara submerso na lama. Posteriormente, outras investigações que realizei, nessa época eu trabalhava no jornal A Folha de São Paulo, que me deu muita facilidade, em alguns casos, para obter informações, né? Me levaram a apurar que a polícia e os bombeiros tinham fracassado nas buscas. Porém, no dia seguinte, um avião cargueiro da Força Aérea Americana chegou de noite ao aeroporto de Viracopos, parando numa extrema da pista, sem desligar os motores, aguardando a chegada de um caminhão do exército brasileiro, que embarcou nele um grande container, e a seguir o aparelho iniciou a decolagem. Que carga seria essa? Perguntas, sem respostas até agora. Informações recolhidas aqui e acolá no decorrer dos anos vão se revelando peças importantes desse quebra-cabeça cósmico. Naves russas que desaparecem. O Sputnik 2 e sua passageira, a cadeirinha Laika, somem da órbita determinada pelo Centro Espacial de Baikonur. Vários dias depois, o Sputnik volta à órbita original. Depois, uma história talvez surrealista de uma nave pilotada por um casal de cosmonautas que teria desaparecido em órbita após enigmáticas mensagens pelo rádio. Isso bem antes do solitário voo de Yuri Gagarin. E por falar em Gagarin, vocês sabem de que a nave Vostok 1, que ele pilotou em 12 de abril de 61, desapareceu de um vagão de trem quando era levada para uma exposição ou um museu. Até no trem desaparecem as naves. Também se falou na missão tripulada à Lua em 67, 2 anos antes da Apollo 11, na qual um russo teria morrido esmagado por um gigantesco robô na superfície do nosso satélite. Entretanto, o motivo pelo qual os russos desistiram da conquista da Lua nunca foi bem explicado. Neste caso, não desapareceu a nave, mas um cosmonauta. Sondas automáticas Mariner
americanas, e Mars e Vênus russas, que desaparecem no espaço na vizinhança de Marte ou Vênus, ou quando se aprontam para realizar fotografias ou medições da superfície dos neutros. E mais recentemente, um satélite da AT&T, um Telstar 401, que desapareceu em 25 de janeiro deste ano, sem deixar vestígios, após os poderosos radares do NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, detectar um grande e desconhecido objeto em curso de interceptação do Telstar. Resta acrescentar que meses antes, a Marinha Americana, junto com a Força Aérea e a NASA, testaram seus novos sistemas Laser Ranging SLR para satélites, que conseguem detectar objetos em órbitas a distâncias de até 20.000 km de distância. Foram divulgadas fotografias de Marte, com muita publicidade na época, mostrando o que as marinhas tinham fotografado. Só que as fotografias que foram mostradas no início não eram de Marte, e sim de uma parte da Lua. Esse fato vergonhoso foi denunciado num congresso de astronomia e de astrofísica em Barcelona, na Espanha. Depois, com muitos anos de atraso, foram divulgadas as imagens feitas pelas máquinas, onde aparecem as pirâmides colossais e também a famosa esfinge, com a explicação de que não seriam nada mais que pedras que sofreram a erosão e que, juntamente com a incidência da luz e o ângulo das fotografias na hora em que foram realizadas, criaram aquelas imagens. Uma explicação singela, maravilhosa, que todo mundo entende. Curiosamente, mais ou menos nessa mesma época, foi criada a semente do que se tornaria o projeto Star Wars, Guerra nas Estrelas, que teve prioridade absoluta em função da ameaça russa durante a Guerra Fria. Sofisticadíssimos satélites espiões e muito provavelmente armas nucleares orbitais foram lançadas ao espaço pelos Estados Unidos, União Soviética e até a República da China. As câmaras que equipavam esses satélites na década de 70 poderiam fotografar um homem que estivesse fumando na escuridão através de filmes e filtros infravermelhos. Isso a uma distância média de talvez 70 km de distância. Quando o também mal explicado acidente com a Apollo 13, essa também quase desaparece, os americanos se viram forçados, por causa das pressões mundiais, a levantar uma pontinha do tapete e acabaram reconhecendo que tinham desenvolvido um tipo de filme com 1 milhão de asas. Nessas nossas máquinas domésticas, o máximo que a gente usa são de 100 asas, de até 1000 asas em determinadas ocasiões. Com esse filme e um tipo de telescópio adaptado, poderiam fotografar uma bola de tênis em órbita. E assim se dispunham a fotografar os danos que teria sofrido a Apollo 13 durante o acidente. Isso quando a nave já estava a mais de 200.000 km da Terra. O mais estranho é que existe transcrição de algumas conversações entre Houston e o comandante Lowell, nas quais Houston pergunta: ainda os está vendo? Ao que Lowell responde: não, mas de parte de trás saem umas faíscas como de solda. Vale lembrar que essas conversações aconteceram depois que foi constatado que a água e o oxigênio a bordo da Apollo 13 não seriam suficientes para trazer a nave de volta e em segurança, ou pelo menos os astronautas morreriam antes de chegar. Depois, e apesar de terem se desviado mais de 100 km da rota determinada, e com isso perder mais tempo, gastando em consequência mais oxigênio, essa foi a nave que chegou mais pontual que todas as suas antecessoras, amerizou mais perto do navio de resgate e com água e oxigênio sobrando para mais 3 horas.
eu pergunto, os americanos fotografaram o quê? Ou a quem com esse superfilme? Anos depois, o ex-presidente Reagan, ao terminar a Guerra Fria, disse que os satélites militares em órbita da Terra poderiam ser aproveitados, transformando-os em proteção para uma eventual invasão vinda do espaço. Cabe um parênteses a esse respeito. Não são poucas as vezes em que foi dito, afirmado, comentado, de que esses adversários irreconciliáveis, como eram a União Soviética e os Estados Unidos, utilizaram a chamada Guerra Fria como uma cortina de fumaça para encobrir a realidade de sua estreita colaboração no que diz respeito aos problemas ufológicos. Pois bem, não sou eu quem vai dizer que é o que realmente eles fizeram, né? Depois, propositadamente ou não, quando foram exibidas imagens captadas durante uma das missões do ônibus espacial Challenger em órbita da Terra, nos deixaram perceber outra sujeira que escapou debaixo do tapete. Alguns dos que estão aqui presentes talvez tenham visto isso o ano passado, ou tenham até esse vídeo em casa. Nela podemos ver, além de prováveis tempestades elétricas na alta atmosfera, luzes que se deslocam de forma inteligente, porém bem mais rápidas que os satélites. Param, mudam de direção, aceleram, e até o que poderíamos identificar como um provável míssil disparado de baixo para cima contra uma dessas naves, que o evita facilmente, dando quase que uma marcha ré. Muito se falou e se fala sobre o acordo existente entre Estados Unidos e uma nação ET, com intercâmbio de tecnologia por facilidades operacionais. São citadas as bases de Dulce, Glen, Área 51, etc., sem serem apresentadas provas conclusivas. Se diz também que os novos aviões, os revolucionários Lockheed F-117 e os Northrop B-2A, chamados também de aviões invisíveis, seriam fruto desse acordo. E talvez o seja. A tecnologia que eles apresentam é totalmente diferente dos outros aviões de combate apresentados pelos Estados Unidos. Está certo. Nós não podemos provar nada do que estamos dizendo. Certo? Agora, eles podem provar o contrário? Ou mais claramente, os americanos podem apresentar prova de que eles não têm nada a ver com essa história? Eu acho que não. De uma coisa temos que concordar, que Estados Unidos possui atualmente, talvez, a tecnologia bélica mais avançada da Terra. Mas não acredito que tenham capacidade para enfrentar sozinhos, no mais puro estilo Independence Day, uma invasão. Porque, sem fatalismos, o final poderia ser a General Custer, ou seja, com um desastre completo, não apenas para eles, como para todo o planeta. A menos que não estejam sós nessa empreitada e que seus verdadeiros parceiros sejam, de fato, uma nação ET e que domine a arte da guerra. Dessa forma, isso sim faz sentido. Toda a sua fabulosa tecnologia estaria a serviço, como apoio logístico, por exemplo, dos aliens em luta contra outros ETs que queiram chegar até aqui. E a esse respeito, muitas vezes me questionei sobre se tudo isto não era uma loucura, né? Quem sabe? Mas isso torna mais claras muitas coisas que antes apresentavam como indecifráveis. Vão tomando nota desses pequenos tópicos, desses comentários que estou fazendo para acompanhar a linha de raciocínio. Outra escorregada dos serviços de inteligência americana
parece desatar mais um nó. Quando aconteceu o acidente com um jumbo da TWA, o voo 800, e depois de ultrapassá-lo, e isto é muito importante, depois de ultrapassá-lo, voltou e colidiu com ele, explodindo ambos. Depois se falou de bomba a bordo e que teriam sido detectados vestígios químicos, mas na verdade nada disso foi encontrado. Se falou então de um míssil terrorista terra-ar, talvez para tornar mais coerente a ratada do FBI. Porém, pelo que sabemos, os tipos de mísseis terra-ar que poderiam ter sido utilizados por terroristas dificilmente ultrapassam os 2.000 metros de altura e já em processo de queda. Sem contar ainda a distância angular do ponto do disparo até a posição do avião na hora do impacto. Com um agravante, o avião se encontrava a 4.200 metros de altura. Esse tipo de míssil foi criado para ser utilizado por tropas em uma área de desembarque, por exemplo, que enfrentam ataques a baixa altitude por parte de aviões de helicópteros. São pequenos artefatos que são disparados como se fosse uma bazuca apoiada no ombro do soldado e atinge 2.000 metros teóricos na altura. Mas a isso tem que somar o ângulo, a distância que se encontra o avião. E tem outro detalhe: esses mísseis são detonados pelos seus sensores infravermelhos que os guiam até penetrar na turbina de um avião. Então eles não o ultrapassam. Outro tipo de míssil mais sofisticado, um pouco mais sofisticado, explode por aproximação do alvo. Não precisa nem atingi-lo. Vai chegando, o míssil se aproxima e detona por aproximação, sem precisar colidir. O que também, nesse caso, invalida a hipótese apresentada de um míssil. Mesmo um míssil muito mais potente, de maior alcance, como seria o caso do que foi comentado até com bastante alarde de um míssil que teria sido disparado por uma fragata americana por engano, não teria dado as imagens que o satélite gravou. Ou seja, esse míssil simplesmente chegaria até o alvo e pimba. Mas nunca ultrapassaria para voltar e atingi-lo. Eu estou frisando isso porque às vezes as pessoas, quando leem as notícias referentes a um caso como esse, leem e não leem. A verdade é essa. A gente tem que se acostumar às vezes a tentar ler nas entrelinhas, a pesquisar. Bom, disseram que é um míssil, por quê? Como são esses mísseis? E a dar e procurar saber, como eu fiz neste caso. Então fica claro de que não foi um míssil que atingiu o avião. E o que seria então essa luz que ultrapassa e volta? Pelo menos o satélite de vigilância americano viu e fotografou exatamente isso. Será que alguns tipos de UFOs agridem ou atacam nossos aviões? É meio difícil, porque são tantos milhares de voos todos os dias em todas partes do mundo que, se for isso, seria um caos completo para todo mundo. Mas esta escorregada do FBI trouxe outras luzes. Os satélites de vigilância, que não são poucos, e operam numa cobertura global, vigiando cada parte do planeta, invadindo espaços aéreos de qualquer país, sem a menor cerimônia, sem deixar escapar nada, nem de dia, nem de noite. Em consequência, isto que estou falando com vocês é até quase que como poderia dizer, quase que um ensinamento de como se processa a pesquisa, pegando pequenos detalhes e tentando ir formando quebra-cabeças, né? Falamos de satélites de vigilância, falamos dos mísseis, e de repente chegamos a um outro aspecto que vem
de encontro a tudo isso. Esses satélites de vigilância devem ter filmado o objeto que caiu dentro de uma lagoa, numa fazenda do interior da Bahia, em Feira de Santana, em 12 de janeiro de 95. Tanto que as autoridades agiram com a maior presteza possível. Nós chegamos a comentar o fato no número 39, se não me engano, na revista UFO, na matéria intitulada Uma armadilha ou uma arapuca que não funcionou. Quase caiu um UFO na Bahia, no nome da matéria. Porque tive a impressão de que tinha sido armado alguma coisa para demoralizar o nosso grupo, que vinha de fazer alguns trabalhos sérios e com bastante repercussão, como foram as pesquisas da Chapada Diamantina, Mucugê e toda essa área. Então pensamos que era apenas uma isca para a gente morder. E aparentemente não foi isso. O sujeito começou 8 horas da manhã a ligar para a mídia, dizendo que tinha uma notícia bomba, um furo de reportagem. Quanto pagaria na L por essa notícia? A TV subsidiária da Globo, na Bahia, assim que este indivíduo ligou para lá, me ligaram, me pondo ao par das coisas, e eu só consegui falar com este indivíduo, já era passado o meio-dia. Aí ele me repetiu essa pergunta: quanto que eu pagaria por essa informação? Aí eu me senti barganhando na feira livre, né? Eu digo: meu amigo, eu não posso oferecer X se eu não sei o que você tem para me vender. Se eu não sei se o que você tem para me oferecer vale a pena ou não vale a pena, eu preciso ver primeiro. Aí concordou em que iria até a fazenda pegar os restos do UFO, o corpo de um dos tripulantes morto, que segundo ele parecia gente, de apenas 90 centímetros, e um outro que era igual a um bicho preguiça, também com essa altura, com 3 garras nos dedos, das mãos e dos pés, todo peludo. E foi aí que disparou o alarme na cabeça da gente. Até essa altura nós não tínhamos nenhuma informação de 2 tipos de ETs tão dispares trabalharem juntos. Sabíamos sim de casos como há inúmeros depoimentos e inúmeras notícias dos saltos loiros junto com os greys, que foram vistos em vários lugares. Um dos mais famosos foi o caso da Lagoa Negra, no Rio Grande do Sul. Mas 2 desse tipo específico era muito raro. Entre outras coisas, hoje de manhã falaram também nesse tipo de indivíduos, que não foi no Peru, foi na Venezuela, no ano 59, em 2 lugares, em São Carlos e não sei em que outra localidade de lá, em que seres com essas características atacaram pessoas, se demonstraram extremamente violentos e duros, porque um rapaz chegou a quebrar a coronha de uma espingarda na cabeça de um deles, e o ET nem se deu por enterado da história, né? Então, assim, de repente, isso só estava soando estranho. Mas o sujeito, dando essas indicações, que a nave, quando estava na água, abriu uma porta e que dela começou a sair uma coisa gosmenta, verde. Aí começaram a sair as criaturas e que isso parecia um parto. Aí ele, com uma vara, com um pau, conseguiu ir puxando a nave até a beirada para colocar os indivíduos em terra. Aí disse que ele que parecia gente estava morto e o outro estava com vida, porém gemendo muito. Aí ele me disse: tudo bem, eu trago eles para a Feira de Santana, mas como que faço com os corpos? Bom, era uma pergunta que, apesar de meus... Agora estou fazendo 47 anos de pesquisa ufológica, me pegou de surpresa, né? O que fazia para trazer os corpos? Bom, o que está morto, pega e bota num saco plástico, dentro de um isopor com gelo. E eu vivo,
Ao vivo, faça de conta que está levando, sei lá, um cachorro, bota uma caixa de papelão com furinho, né? E ficou acertado que levaria eles para a cidade. Que 9 horas da noite deveríamos ligar para saber se já tinha chegado e que aí iríamos de imediato para lá, junto com a equipe da Globo para filmar. Salvador fica a 120 quilômetros de Feira de Santana, assim que podíamos ir em qualquer momento. Quando chega de noite, quem atende o telefone foi a esposa dele, mas em um estado de histeria completo, só faltou soltar palavrões no telefone, mas danada da vida com a gente, que não ligássemos mais, que era uma vergonha, porque no fim das contas o marido era um bêbado, mentiroso, que andava inventando história, e por causa disso a casa dela estava cheia de gente que estavam perturbando, e bateu o telefone na cara. Ficamos nessa, né? Depois de muito tempo que começamos a descobrir este assunto, do que o satélite de vigilância poderia ter descoberto e comunicado às autoridades para que elas agissem na mesma hora, então de repente o quebra-cabeça começou a formar a imagem. Posteriormente tivemos contato com pessoas de absoluta confiança que narraram que naquele dia, pela manhã cedo, viram um movimento inusitado de tropas do 35º Batalhão de Infantaria, auxiliar de Feira de Santana, indo para o interior. Isso demonstra que alguma coisa aconteceu no momento. E posteriormente algumas pessoas que chegaram a me sugerir que deixássemos esse caso de lado, que não valia a pena, que não ia dar nada, né, que a gente ia gastar tempo, dinheiro à toa, porque isso não ia resultar em nada. Isso foi o sinal verde para que eu decidisse recomeçar essas investigações. Porque sei que aí tem coisa. Veja bem, me afastei um pouco do que estávamos falando e vou voltar agora. A respeito disso de Feira de Santana, se tem algum senhor que pertence a essa corporação aqui, eu gostaria de fazer esta declaração de que quero aproveitar este momento para, sinceramente, parabenizar as Forças Armadas pelo brilhantismo da operação realizada em Feira de Santana, que teve um êxito total. Tanto que só após quase 2 anos conseguimos descobrir o que aconteceu lá. Também esses satélites de vigilância detectaram a queda ou 2 UFOs de Varginha em janeiro de 96, possibilitando a ação imediata das tropas da ESA. Desta vez o êxito foi apenas parcial, pelo trabalho desenvolvido pelos nossos companheiros que trouxeram a público todas as informações. Também devem ter captado e recomendado ao SINDACTA para verificar a possibilidade de um UFO sobre Conceição de Almeida, 168 quilômetros de Salvador, em fevereiro de 96. Neste caso, poderíamos arriscar dizer que muito provavelmente eles tenham detectado a atividade do UFO na região dias ou horas antes de terem sido filmados, o que justificaria a presença de 2 F-5 da FAB na base aérea de Salvador. Não é comum que esses aviões fiquem estacionados na base de Salvador, com mais frequência o fazem na base de Recife. Por isso que chamou a atenção das pessoas ligadas a isto, né? Esses aviões ficaram mais de 15 dias na base. Agora, uma fonte nossa, meio fonte, digamos, reconheceu apenas a permanência de um F-5, dizendo que tinha ficado detido lá na base porque na hora do pouso tinha apanhado um urubu na turbina e que estavam esperando peças de reposição.
O segundo UFO ele nega de pé junto, que o segundo F-5, perdão, nega de pé junto, diz que jamais esteve por lá. Agora, esses aviões, em caso de dado o alerta, poderiam chegar à zona de Conceição Almeida em menos de 10 minutos. E na filmagem que fez o médico, que foi também matéria da revista UFO na época, Dr. Damião Domingues, fez uma série de filmagens que tentaram dizer que ele tinha filmado o planeta Vênus, que tinha filmado a estação Mir. Veja bem, a estação Mir é de um tamanho aproximado, digamos, um pouco maior que um Boeing 737, e todo é tubo de cana. O que iria refletir daquela altura? Posteriormente, com o diretor do Observatório de Feira de Santana, conseguimos apurar, conseguimos um relatório dele onde nos dá as datas e horários em que a estação Mir passou sobre a Bahia. Mas está dizendo que nenhuma desses horários coincidiu com o horário que foi filmado o UFO sobre Conceição Almeida. E tem mais, Vênus também não poderia ser, porque permanecia horas ao fio no mesmo lugar do céu, enquanto que um corpo celeste é visto seu deslocamento aparente através do movimento da Terra. Ele não, ficava lá, quietinho. Você tem essa imagem, o VT filmado com horário, tudo que estava sendo continuamente filmado, e ele lá, naquele lugar. No dia seguinte ele filma o mesmo objeto, só que dessa vez ele tem luzes que passam por baixo e por cima dele, luzes pequenas, como se fossem aviões em formação de combate. Bom, se houvesse mais aviões na área, também poderia ser explicado, porque o sistema de radares do SINDACTA abrange na grande parte do Brasil, quase na totalidade, à exceção da parte norte da Amazônia, e o segundo comando, que é o comando aéreo da região, que fica em Recife, ele teria condições, sei lá, em 40 a 45 minutos, enviar um esquadrão de caças até a Bahia. Com outros que da Bahia poderiam decolar em 10 minutos até o lugar do sucesso, então ficariam explicadas a quantidade de luzes observadas. Isso demonstra que as Forças Armadas não se preocupam apenas em recuperar destroços ou corpos de ETs em caso de acidente, e sim que se preocupam nas observações que acontecem. Em todo caso, as naves continuam a desaparecer, e seus tripulantes também. Não é normal que engenhos de altíssima, por não dizer inimaginável tecnologia, venham a sofrer tantos acidentes. Ou será que nossa hipótese sobre estar acontecendo uma guerra no espaço está correta? E esses acidentes seriam, na realidade, baixas resultantes dos combates. Se existe, de fato, um acordo operacional entre Estados Unidos e uma nação inteira, não é lógico que, ao cair uma dessas naves, nossas tropas fuzilem os possíveis sobreviventes, sem mais nem menos, sem saber se são amigos ou inimigos. Se existem duas raças ETs se degladiando, fica evidente que os sistemas de identificação amigo-inimigo é totalmente seguro e permite às tropas que procuram os que caíram segurança total sobre quem é quem. E isso explicaria a presteza com que alguns sobreviventes são sumariamente executados, como aconteceu com um dos de Varginha. Levou 3 tiros de faro antes mesmo de que pudesse dizer ai no seu idioma, né? E lá vem mais perguntas. Quem são os inimigos? Quem são os amigos? Aliás, amigos ou inimigos de quem?
Os que vêm de fora estão querendo invadir para nos subjugar ou querem reconquistar algo que já era deles e nos salvar? Infelizmente, mais uma vez, temos que reconhecer que nossas perguntas muito provavelmente jamais terão resposta. Em todo caso, são um ótimo exercício mental, né? Assim como as palavras cruzadas, isso ajuda a gente a forçar a cabeça, né? Mas vamos voltar ao que nos interessa, ou que está mais perto de nós. Aviões também desaparecem ou sofrem acidentes. Acidentes, digamos, estranhos, com justificativas ou explicações não convincentes. Houve muitos acidentes, sem dúvida, de muito tempo atrás. E a esse respeito poderíamos citar, de passagem, o avião que na década de 50, após sobrevoar a Cordilheira dos Andes, ao se preparar para aterrissar em Santiago de Chile e praticamente à vista da torre do aeroporto, após ser escutado por 2 vezes a palavra Stendek, nunca mais se soube nada, nem se encontraram os restos do avião ou dos passageiros. Também desapareceu sem deixar vestígios, a não ser a misteriosa conversa gravada entre ele e a torre do aeroporto de Moradin, na Austrália, o avião Cessna 182L, pilotado pelo jovem Frederic Valentich, em 21 de outubro de 78. Além desses acidentes, existem os quase acidentes. E a esse respeito temos um caso com um Boeing 737 da British Airlines, em 6 de janeiro de 96, quando um UFO, já ouviram antes essa palavra? O ultrapassa e volta em rota de colisão. Felizmente dessa vez não aconteceu. Outro quase acidente que foi o de Conceição da Almeida, onde também um avião comercial que ainda não conseguimos descobrir de que companhia estava passando sobre a região. Aí o tráfego aéreo é bastante intenso, tem diversas companhias que ultrapassam nessa área, e um UFO estava parado. Quando o avião chegou, o UFO desceu, deixou o avião passar. Quando ele passou, saiu em disparada, parou lá na frente e voltou em rota de colisão, desviando no último instante. E depois disso, o caso do Jumbo da TWA, como já conversamos antes. Um Hércules da FAB que se desintegrou no ar misteriosamente no oeste da Bahia, espalhando papéis e material burocrático numa enorme área, porém sem vestígios de fogo ou de explosão a bordo. Um F-5 que mergulhou na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e mais recentemente o fato brilhantemente descoberto pelos companheiros do Ceará, a UIB, e também pelo nosso amigo Reginaldo Ataíde, sobre a sonda ufológica que derrubou um tucano da Esquadrilha da Fumaça em Santos. Então, voltemos agora um pouco os olhos para o Big Brother, George Orwell, que nos perdoe, né? Os satélites. Assim como todos os componentes eletrônicos de espionagem, deram um gigantesco salto em sofisticação técnica. Já falamos dos que podem fotografar um indivíduo fumando ou a placa de um carro na escuridão. Pois bem, hoje existem satélites que utilizam sistemas espectrais e dessa forma podem obter imagens tanto da superfície como do subsolo, através de sensores de alta resolução dentro do espectro eletromagnético. No caso super atual do refém da casa do embaixador japonês em Lima, Peru, através desse sistema de satélite foi possível ver dentro da casa em que cômodo se encontravam os reféns e monitorar os quase 15 terroristas que tinha lá, indicando ainda em que lugar da residência se encontrava o chefe do comando. Também foram detectados os explosivos que minavam o terreno em volta da residência e devidamente mapeados, e as granadas colocadas junto das portas para eventual invasão por parte das tropas do governo peruano. Todo esse mapeamento do local e a posição das pessoas, praticamente minuto a minuto, serviram de base
para ultimar os planos de invasão. Isso se falarmos nos microfones inseridos nas roupas de alguns dos reféns, né? No desfecho do sequestro, na tarde de 22 de abril, podemos observar nas imagens de TV quando 2 soldados, após detonar um explosivo no teto de um dos cômodos da casa, ou talvez uma granada, né? Metralham o interior sem se preocupar de atingir algum refém, sabendo antecipadamente que no local se encontravam apenas os terroristas. Foi uma ação rápida de poucos minutos, na qual a certeza do que faziam, talvez monitorados segundo a segundo via satélite, foi fundamental. A procedência desse satélite é desconhecida, podendo ser um Landsat americano ou um JERS japonês. Isso nos dá a pauta de que nossas teorias estão, pelo menos, no caminho certo, ao afirmarmos que a vigilância sobre toda a superfície da Terra é uma realidade absoluta. Se a Guerra Fria acabou, a corrida espacial também. Esses equipamentos são utilizados, evidentemente, para monitorar os UFOs. Mas se eles estão aqui há tanto tempo, e até os próprios militares americanos chegaram a trocar informações dizendo que não existem indícios de que os discos voadores sejam hostis, o que está acontecendo então? Por tudo isso se faz necessário e urgentemente que nossas atuais fontes, estou falando isso com nossos companheiros ufólogos, que nossas atuais fontes e as que sem dúvida e antes do que imaginamos venham engrossar as fileiras da ufologia, se esforcem ao máximo, tanto no Brasil como no resto do mundo, para nos fornecer informações que, pelo que vemos, se tornaram vitais para a sobrevivência da humanidade. A Jurássica Inquisição ressuscitou e precisamos de uma vara de prata ou uma estaca em cruz para levá-la novamente para as profundezas de onde jamais deveria ter saído, a exemplo do abominável Drácula. Os órgãos de segurança e os militares em geral, acostumados com um país como este, abençoado por Deus, apesar dos problemas que todos nós conhecemos, se encontram como que desnorteados, confusos, ante uma situação totalmente nova, que extrapola tudo o que já vivenciaram e lhes foi ensinado. E não é para menos. Eu acho que podemos compreendê-los nesse sentido. Agora, por sorte, vai surgindo uma nova consciência. E a prova disso está nos que livremente procuraram nossos companheiros e prestaram depoimentos importantíssimos, mesmo que não possam ser revelados por enquanto para lhes preservar. E sei que muitos outros também o farão, em nome da brasilidade que pauta suas vidas e a de todos nós. Este é um país de homens de bem e estamos na virada do século. Isso não quer dizer apenas virada da folhinha. É algo muitíssimo mais forte e profundo, que desponta em nosso íntimo e devemos deixar fluir livremente, deixando de lado o egocentrismo e as vaidades pessoais. Tem gente, entretanto, que deseja o contrário, mesquinhamente. Nossa união os incomoda, e muito. E para manter as coisas como estão, e principalmente seu status quo, não escatimam esforços tentando até cooptar ufólogos inexperientes ou desavisados, provocando ciúminhos infantis em alguns e arriscando jogadas mais sujas com outros que infelizmente estamos detectando e repudiamos veementemente. Tirem esses senhores as cabeças enterradas na areia e olhem em volta, sem paranoias. Nada aterroriza mais do que o próprio medo. Olhem pouco a pouco ao redor dos seus umbigos e assim descobrirão tudo o que perderam e o que o mundo ainda tem para lhes oferecer, bastando apenas que tenham a suficiente humildade e boa vontade para conseguir.
O dia que isto ocorra, verdadeiramente, verán que existen irmãos, verdadeiros irmãos e amigos que los estenderán as mãos e vão poder apreciar, sem complexos nem culpas, o universo. Esse dia daremos um grande salto rumo ao futuro, nos transformando verdadeiramente no homo cósmico. E a principal nave, da qual somos apenas passageiros, nosso planeta, essa não vai desaparecer. Obrigado. Vamos, meu companheiro, agora a ver os slides. Estes slides que vou mostrar agora são apenas para refrescar ou reforçar alguns dos tópicos que eu abordei aqui. A representação que todo mundo já conhece de cor e salteado, que é sobre o provável acidente de Roosevelt. O UFO semi-enterrado na areia, as tropas chegando, e começaram toda a história da paranoia. Vamos passar. Isto é o que supostamente foi retirado dos destroços de um UFO que teria caído na Venezuela na década de 50. Quem está segurando esse pequeno esqueleto de 45 centímetros é o professor Ney Piedrahita, venezuelano. Agora, eu trouxe mais que nada para mostrar algo. Espero que os companheiros que estavam envolvidos na pesquisa em Minas não estejam aqui presentes agora, mas para chamar a atenção sobre isto. Isso são protuberâncias no crânio. Sobre um profundo estado emocional, de choque, de ver uma criatura com essas características, a coisa mais fácil de usar como comparação não seria dizer que tem chifres? E neste caso, 3. 1, 2, 3. Terá algum parentesco com os de Varginha? Outra característica são as órbitas dos olhos, que são imensamente grandes e parecem recobertas por uma capa cartilaginosa. Alguns ponderaram que poderia ser uma criança macrocéfala, mas há alguns detalhes que não nos levam a aceitar essa hipótese. Por exemplo, na criança macrocéfala, o rosto se mantém normal e é desenvolvido, em via de regra, a caixa craniana. Neste caso, podemos observar uma dentição completa e até gasta, se pode dizer, de um ser adulto. Tá? Depois encontramos um outro detalhe. Os ossos do peito em forma de como chamam alguns, peito de pombo, né? Todo emproado. Enfim, não temos elementos suficientes para discutir ou analisar mais a fundo essa imagem. Apenas eu quis mostrá-la para estabelecer uma coincidência, digamos assim, com o ET de Varginha, né? E mais do que isso não podemos fazer por causa da falta de informações. Vamos passar. Bom, isto que não existe oficialmente. A imagem de um manual da Força Aérea Americana, onde mostra UFOs comparados ao tamanho de um bombardeiro B-47. Né? Eles utilizam em seus manuais de ensinamento aos soldados imagens que não existem. Vamos passar ao próximo. Este, por exemplo, é da Marinha Americana. E também
mostrando coisas que não existem, junto com silhuetas de submarinos, aviões, navios russos, né? Pedindo que sejam reportados imediatamente qualquer observação sobre o assunto. Vamos passar. Bom, evidentemente que nós, o VT que vocês devem visto ano passado, mas uma representação artística sobre o que foi filmado desde a Challenger. As luzes que se deslocam em diversas partes da nossa atmosfera, vistas desde uma Challenger, pode passar. E aquelas que despertaram mais minha curiosidade, né? As supostas tormentas elétricas, as luzes que se deslocam, movimentos irregulares, né? E, por último, esta outra que vem devagar, devagar, devagar. Quando chega aqui, dá uma micro parada e sai como que marcha ré na hora que sobe essa outra luz, podendo se tratar de um míssil, né? Ou outro tipo de arma que estaria sendo utilizado. E assim, isso não é o desenho meu que vale a pena. Quem tem esse vídeo, assista e analise essas imagens. Não se guiem apenas pelo que eu estou dizendo. Vamos passar. Bom, estas são fotos autênticas de UFOs no espaço, né? Sobre a superfície da Terra aqui e o UFO perfeitamente em órbita. Pode passar. Isso também, aqui assim, foi tirado desde uma das naves Gemini. Esta é uma Vostok russa. Talvez poucos tiveram oportunidade de ver as imagens destas naves assim tão misteriosamente cuidadas, né, ou guardadas, as 7 chaves. Mas elas também sofreram a influência dos russos. E uma como esta, aliás, o que sumiu na realidade foi somente isto, né, que é a parte que regressa com o cosmonauta na Terra, e foi essa parte que desapareceu na nave de Yuri Gagarin. Pode passar. Bom, isto é uma das naves marinas que foram lançadas na década de 70, rumo a Marte, para realizar fotografias, e são as autoras dessas fotografias, dessas imagens tão bonitas criadas pela aerosom, pela luz especial, que foram capazes de criar pirâmides, esfinges, cidades, etc. Né? Vamos passar. Bom, aqui temos nossa Bahia. Pode dar um pouquinho mais de foco? Bom, Salvador, aqui temos Conceição do Almeida, Feira de Santana, Amargosa, Riachão de Jacuípe, toda a Chapada Diamantina. Em todos estes lugares, a atuação dos UFOs é muito grande. E principalmente, nesta área aqui do Recôncavo, onde existe uma localidade que é uma vila de pescadores chamada Barreiras de Jacuruna, onde há mais de 20 e tantos anos que vem sendo observadas ocorrências ufológicas na região, com abduções e tudo mais que tem direito. Pode passar. Pode passar. Bom, esta é uma representação do que teria ocorrido em Feira de Santana. Parecendo gente, aí que parece um bicho preguiça com vida, a massa esverdeada que surgia da nave, que ele disse que era do tamanho de um Fusca, mais ou menos. Vamos passar. E o que nós achamos que ocorreu logo a seguir, né? Isso não preciso fazer maiores comentários, né? Pode passar. Recolhemos criaturas, né? Pode passar. E aí, acho que esses gestos são bem eloquentes, né?
sobre fique na sua, se falar você está frito, né? E além do biotipo dos militares brasileiros, não é o Caco Antibes, mas é um alto loiro. Vamos passar. Bom, aqui o caso que citei da Brigitte United, quando se aprontava para aterrissar em Manchester, se não me engano, viram um UFO de forma triangular se dirigir de encontro ao avião, pode passar, e desviar no último instante. Um UFO triangular. Pode passar. Este seria, entre aspas, e com uma grande interrogação, o primeiro caso de Varginha, acontecido dia 12 de janeiro, se não me engano, de um rapaz que disse ter visto cair um objeto e pensando que seria um acidente aéreo, desceu do carro, foi até o local e foi enxotado por policias militares, né? E havia muita gente recolhendo destroços e tal. E este seria o início do caso Varginha, quando o fazendeiro e sua mulher são acordados no meio da noite por causa da agitação do gado e vem, isso era lá para 1h30 da manhã, se não me falha a memória, um objeto em forma de submarino soltando muita fumaça que está caindo. Pode passar. Bom, este ficou ao contrário, mas não, a ordem do UFO não altera o produto. Aqui mostra o que eu estava comentando antes, o UFO na posição original, e quando o avião vinha se deslocando, ele desceu. Depois que o avião passou, ele foi lá na frente, pode passar, e voltou em rota de colisão, desviando no último instante. Isso foi visto por testemunhas com telescópio amador, foi visto por pessoas a olho nu, entre as quais a diretora da escola, professores, diversas pessoas que estavam na rua. E aqui temos uma representação que seria o caso do jumbo da TWA, né? O objeto que ultrapassa o zoom, pode passar, e retorna para originar a tragédia. Pode passar. Aqui temos um mini resumo da coisa, né? Satélite de vigilância. 12 de 1995 detecta a queda de um UFO em Feira de Santana. Tropas resgatam restos e vítimas com êxito total. Nave e 2 ETs desaparecem. 20 de janeiro de 96, satélite comunica a queda de UFO em Varginha. Tropas da ESA, PM e Corpo de Bombeiros participam da operação, mas ufólogos descobrem. Nave recuperada, e eu coloquei aqui 4 ETs porque as informações que me chegaram foram de que teriam sido, na realidade, 4. E, por último, o caso do jumbo que explode, né? Pode passar. Veja bem, estes são alguns dos tipos de satélites militares usados pelos Estados Unidos. Este, o K-Hall, digitaliza e transmite imagens de TV em tempo real, né, em áreas muito reduzidas. Este Big Bear processa os filmes e os lança de paraquedas e são capturados no ar por aviões, recuperando os filmes. E este outro, mais sofisticado ainda, né, DSP, que tem detectores infravermelhos de sulfureto de chumbo, varrendo cada uma área de 6 km. E aqui a representação do acidente de Portugal.
os soldados que não foram falecidos por um amigo. E isso é o que eu tinha para mostrar a vocês. Alberto Romero, em nome do GPAS, agradece a atenção de todos vocês.